para Deus pode ser um pouco melhor. Aplauda, abra a tua boca, glorifica, diga santo, 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 santo é o nome do Senhor, o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus que nos salvou, o Deus que nos libertou, o Deus que nos curou, o Deus que fez milagres, maravilhas. Ele merece o nosso melhor nesta noite. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, amém. Nunca esqueça, sempre que você for fazer algo para Deus, faça o seu melhor. Se é para bater mão, olha para a tua mão, vê se ela ficou vermelha. Tem que ficar vermelha, né? Quando o Senhor foi para a cruz, Ele deu o seu melhor por nós. Então nós temos que dar no mínimo o nosso melhor para Deus, amém? Boa noite a todos, a paz seja convosco, amém? Queria que você já pegasse a palavra de Deus, irmãos podem ficar à vontade, e você abrisse lá no livro de 1 Reis, 1 Reis, capítulo de número 4, 1 Reis, capítulo de número 4, aleluia, Jesus. Versículo 29 ao 31. 2 Reis 4, 29 ao 31. Amém? Se alguém nos visita nessa noite, que Deus abençoe. Com certeza tua vinda aqui não é por acaso. O Senhor conhece a tua vida, conhece as tuas necessidades, e nessa noite Ele há de suprir todas elas, para a glória do nome dEle. Vamos ler o que diz o texto? E ele disse a Geazi, Eliseu disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhes responda, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não hei de deixar. Então Eliseu se levantou e a seguiu. Verso 31. E Geazi passou adiante deles, ou seja, Geazi foi à frente de Eliseu, e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso dizendo: o menino não despertou. Amém? Fecha a palavra, fecha os teus olhos. Pai, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Te adoramos, te louvamos, jogamos glórias para o alto, e agora esperamos que a glória venha descer sobre nós. A tua presença, o teu Shekinah, o teu Espírito Santo já possa estar no meio da igreja, porque se não é o teu Espírito no meio da igreja, não há discernimento da palavra, porque é o teu Espírito que nos traduz a tua palavra, é Ele que nos mostra o que o Senhor quer falar conosco. Por isso eu te peço agora, Espírito Santo, começa a abrir o ouvido desta igreja, abra os nossos ouvidos, para que possamos ouvir, compreender, aceitar e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar, fique à vontade. O texto que nós lemos fala de uma passagem onde uma certa mulher recebe uma bênção do profeta. Ela dá à luz a uma criança, essa criança cresce. Essa criança, quando já é jovem,
ela passa por uma forte dor de cabeça, creio que deve ter dado um neurisma, alguma coisa parecida. Essa criança vem a falecer, ela morre. E essa mulher dá um exemplo muito forte para nós, quando ela não se desespera, quando ela não perde as estribeiras, mas ela confia no homem de Deus. E ela vai ao encontro desse homem de Deus, a fim de conseguir o seu milagre, a restauração da vida do seu filho. Então, chegando diante do homem de Deus, ela relata o fato para este homem, e este homem agora manda o seu servo, Geazi, ele manda o servo pegar o bordão dele e diz assim, ó, vai na frente, vai até a casa dessa mulher, coloca o bordão sobre o corpo do menino, que esse menino vai ressuscitar. Então Geazi, ele sai correndo. Eu imagino agora Geazi com aquele pedaço de cajado na mão, e ele corre em direção à casa dessa mulher, e ele tem algo no seu coração. Ele pensa assim, chegando lá eu vou colocar o bordão do meu Senhor sobre o jovem, e o jovem vai ressuscitar, ele vai viver. Só porque diz a Escritura que quando Geazi chega lá, ele põe o bordão sobre o corpo do menino, e para espanto dele, o menino não acorda. O menino continua morto. Então diz a palavra que Geazi se levanta, e ele vai ao encontro do seu senhor, o Eliseu, o profeta, e ele relata para o profeta, olha profeta, eu pensei que ia dar certo, mas não deu. E o que eu quero falar nessa noite é isso. Quantas vezes nós pensamos que algo vai dar certo e não dá? Esse Geazi, ele saiu convicto. Ele saiu com certeza absoluta que chegando lá, ele colocaria o bordão sobre a criança e a criança ressuscitaria. Ele pensou que tudo ia acontecer como estava planejando. Mas a história diz que ele pensou que ia dar certo, mas não deu certo. A criança não ressuscitou. E quando isso aconteceu, entrou no coração de Geazi uma tristeza muito grande, porque ele não viu o milagre acontecer, ele não viu aquilo que ele esperava acontecer. Quantos de nós muitas vezes achamos que algo vai dar certo? Não, isso não tem como dar errado. Não, isso agora vai dar certo, não tem como não funcionar. Quantas vezes nós passamos por situações semelhantes a essa que Geazi passou? Que nós planejamos, nós pensamos, nós colocamos em ordem e nós dizemos assim, não, agora vai dar certo. A gente pensa que vai dar certo. E quando a gente vê o resultado dá errado. Não aconteceu aquilo que nós esperávamos que acontecesse. Você já passou por isso alguma vez? Você planejou algo, você colocou algo no teu coração, você foi atrás, você se esforçou, você fez de tudo, você pensou que ia dar certo e não deu certo. Isso é comum na nossa vida. Não deveria ser, mas é comum. E eu quero mostrar nessa noite que isso não acontece só contigo. Não é só contigo que acontecem essas coisas, de você pensar que vai dar certo e não dar certo. Eu separei na palavra de Deus alguns personagens que, assim como Geazi, assim como nós, muitas vezes pensamos que ia dar certo e não deu certo. E eu quero mostrar para você o porquê que na vida dessas pessoas não deu certo. Talvez você encaixe a tua vida na vida de uma dessas pessoas, e Deus vai falar contigo muitas vezes aquilo que você pergunta para Ele: por que que não deu certo? Poxa, eu pensei que ia dar certo e não deu certo. Eu pensei que eu ia conseguir, mas não consegui. Eu pensei que agora era a minha vez e não foi a minha vez ainda. O primeiro personagem que eu quero falar, que foi uma das pessoas que pensou que ia dar e não deu, é os egípcios.
Você lembra da passagem dos egípcios, quando eles estavam indo atrás do povo hebreu, lá no deserto, e agora o povo hebreu ficou encurralado entre o deserto e o Mar Vermelho. Faraó pensou no seu coração: agora vai dar certo, agora eu vou matar todos os hebreus, não tem como dar errado esse negócio, eles estão encurralados, eles não têm para onde sair, não tem como dar errado, eu vou matar o povo hebreu. Mas nós conhecemos a história e nós sabemos que o mar se abriu, dando livramento para o povo, e o povo passando aquele mar em seco. Faraó disse assim: se eles passaram, eu também passo, não tem como dar errado, de mim eles não escapam, isso vai dar certo hoje. E diz a palavra que quando todo o povo hebreu atravessou o Mar Vermelho, chegando do outro lado, Faraó já estava na metade da travessia, seu exército, pensando: eles não têm como escapar, não tem como dar errado. Só porque quando o povo último atravessou, Moisés levanta o cajado e o mar se fecha. Faraó lá do outro lado olhou seu exército sendo dizimado, sendo morto, e ele disse assim: poxa, eu pensei que ia dar certo, mas não deu certo, deu errado. Querido, quantas vezes nós fazemos isso? Nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para as coisas e olha, não tem como dar errado, esse mês vai dar certo, esse mês eu vou conseguir, esse mês vai dar certo, esse ano vai dar o ano da minha vitória. E nós olhamos assim: não foi esse ano, deu errado. Faraó pensou: não tem como, eles não têm como escapar, eu vou pegar todo mundo. Mas deu errado, querido. Outra pessoa que deu errado aqui foi lá em 1 Reis, quando fala dos profetas de Baal. Elias chama os profetas e diz assim: olha, vamos fazer um negócio, vocês clamam pelos deuses de vocês, e eu clamo pelo meu. Aquele que clamar primeiro, aquele que responder primeiro com fogo, esse é Deus de verdade. E os profetas de Baal não pensaram duas vezes: esse é batata, vai dar certo esse negócio, os nossos deuses vão responder. Os deuses a quem nós sacrificamos, os deuses a quem nós fazemos muitas coisas, eles não vão nos deixar na mão, não tem como dar errado. E a palavra diz que começou amanhã e Elias disse assim: vocês começam. E eles começaram de manhã cedo, clamando, gritando, chamando por Baal, chamando pelos seus deuses. E como não vinha a resposta dos deuses, eles começaram a se cortar, a se lacerar, derramando seu próprio sangue para que houvesse resposta dos seus deuses. E eles pensavam consigo: hoje nós vamos destruir Elias, hoje nós vamos envergonhar o Deus de Elias, hoje nós vamos mostrar que os nossos deuses respondem, não tem como dar errado. Eles criam, eles acreditavam plenamente que aquela situação seria favorável para eles, que o Deus de Israel seria envergonhado e os deuses deles seriam glorificados. Mas nós conhecemos a história, e nós sabemos que passou a manhã e veio a tarde, nada de Baal responder. Eles pensaram que ia dar certo, mas não deu certo. Quantas vezes você confia em coisas que não é o Deus de Israel, e você tem plena convicção que vai dar certo? Você confia: não, vai dar certo, nós vamos conseguir. E nós temos plena convicção, mas as coisas não acontecem, milagre não acontece, não dá errado aquilo que nós pensávamos que ia dar certo. São personagens que estão nos mostrando situações as quais eles imaginavam que ia dar certo, mas não deu. Eu quero falar de outros aqui. Os filhos de Eli. Os filhos de Eli, chamados Ofni e Finéias, sacerdotes da casa de Deus. Certa feita, Israel estava em guerra contra os filisteus. E nessa peleja, os filisteus estavam destruindo Israel, estavam prevalecendo contra Israel. E de repente,
Ofni e Finéias começam a pensar: espera aí, estamos perdendo a batalha, mas nós temos uma ideia. Vamos lá voltar e vamos pegar a arca da aliança e vamos trazer a arca da aliança para o meio do campo de batalha. Não tem como dar errado, porque aonde está a arca da aliança, ali está a vitória. Para eles era algo consumado a vitória, porque a arca da aliança estaria no meio do campo da batalha. E assim fizeram, porque eles pensaram: não tem como dar errado, a presença da arca vai nos dar a vitória, certamente. E eles trouxeram a arca. Quando os soldados viram a arca chegando no meio do campo de batalha, a Bíblia diz que houve uma festa tão grande, um alarido tão grande, porque eles viram a arca chegando. Eles pularam, saltaram, gritaram, dando glórias a Deus, que até os inimigos ficaram com medo, por causa da arca que chegou naquele lugar. Mas aquilo que era tão certo, que era a vitória, acabou se tornando na maior derrota de Israel. E os filisteus não só derrotaram Israel, como ainda levaram a arca embora com eles. Ou seja, aquilo que era para dar certo, deu errado. E muitas vezes a gente pergunta: por que dá errado essas coisas? Não tinha como dar errado, a arca de Deus sempre foi símbolo de vitória, e ela estava no meio da batalha. Por que nós perdemos? Porque aquilo que era para dar certo, deu errado. E nós vamos explicar daqui a pouco. Outro momento, Israel, após a grande vitória sobre Jericó, quando foi derrubada aquelas muralhas. Imagina, as muralhas intransponíveis caindo aos pés de Israel. Uma grande vitória. E apesar da vitória ter sido de Deus e não de Israel, porque quem derrubou a muralha foi Deus, não foi Israel. Israel, com essa vitória, começou a achar autossuficiente, porque eles viram as muralhas caírem e eles pensaram: agora nós somos os melhores. Mas eles esqueceram que quem derrubou a muralha não foram eles, quem derrubou a muralha foi Deus. Muitas vezes a gente esquece disso. As vitórias vêm na nossa vida e a gente acha que agora nós somos melhores. Não, agora eu sou o cara. Gente, nós não somos nada. As vitórias que nós ganhamos são vitórias que Deus ganha por nós. Então aqueles muros caem, Israel pensa que agora são imbatíveis. E a próxima cidade era a cidade de Ai, uma cidadezinha pequenina. Josué agora olha e diz assim: não tem como dar errado, agora é só ir lá e tomar posse. Israel tinha 30.000 soldados, eles mandam 3.000 somente para ir lá e tomar Ai. Só porque aquilo que tinha tudo para dar certo, deu errado. Aqueles soldados foram mortos. Ai prevaleceu contra Israel. E Josué ficou perguntando: Deus, por quê? Tinha tudo para dar certo, não tinha como dar errado, por que nós perdemos? Por que deu errado? Muitas vezes a gente pergunta isso para Deus. Deus tem tudo para dar certo, Deus, por que não dá certo? Por que dá errado? Olhamos o caso de Geazi. Geazi tinha tudo para dar certo. Espera aí, o meu Senhor mandou ir lá, mandou levar o bordão, colocar sobre a criança. Eu fui até lá, tinha tudo para dar certo. Por que a criança não reviveu? Sabe por quê? Sabe por que os egípcios morreram? Né? Sabe por que os profetas de Baal foram mortos? Sabe por que Ofni e Finéias perderam a batalha e perderam a arca? Por que Israel perdeu contra Ai? Por que Geazi não conseguiu ressuscitar a criança? Porque onde não há unção de Deus, não há vitória. Aonde não há a unção do nosso Deus, não há vitória. Diga assim para você gravar: aonde não há a unção de Deus, não há vitória. Não adianta. Aonde não tem unção de Deus, não tem vitória.
Aonde o homem está sozinho, não há vitória. Aonde o homem deixa Deus para trás, não há vitória. Os egípcios perderam, tinha tudo para eles ganhar, mas eles perderam por quê? Porque os egípcios, eles adoravam muitos deuses. E isso era contra a lei de Deus. Se nós olharmos em Êxodo 23:4, o próprio Senhor diz assim: não terá outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então a Bíblia diz que Deus, ele condena a idolatria, outros deuses. E não tem como Deus estar presente onde há idolatria. Então os egípcios nesse momento, eles estavam sozinhos. Devido à sua desobediência, devido ao seu pecado, eles estavam sozinhos, e sozinho não há vitória. Se nós olharmos João 15:5, diz assim, o próprio Jesus diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Grava isso no teu coração, João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Quer vitória na tua vida? Ande com o Senhor, ande com a unção de Deus na tua vida. Te preocupes em andar lado a lado com a unção de Deus. Porque Jesus diz: sem a minha presença, sem a minha unção, vocês não podem nada. E aonde há pecado, aonde há desobediência, não há unção de Deus. Por quê que Ofni e Finéias, apesar de levar a arca, apesar de tudo parecer que ia dar certo, deu errado? Porque Ofni e Finéias não eram obedientes, eram pessoas que não andavam de acordo com a lei, eram filhos do profeta, mas faziam coisas absurdas dentro do templo. Desobediência. Aonde há desobediência, não há unção. Eles podiam até levar a arca, mas a unção de Deus não estava ali. Por quê? Porque havia desobediência. Você pode até vir na igreja, mas se há desobediência na tua vida, a unção de Deus não está contigo. E se a unção não está contigo, não há vitória. Por que que Israel venceu Jericó, mas não venceu Ai? Foram derrotados pela pequena cidade de Ai. Por quê? Tinha tudo para dar certo e deu errado. Porque estava em desobediência. Josué não sabia, mas um soldado do exército, ele tomou coisas que não era para tomar, coisas que Deus mandou destruir, ele guardou e tomou para si, e isso caracterizou desobediência. E aonde há desobediência, não há unção de Deus. E ainda outro agravante, eles não consultaram a Deus antes de ir para Ai. Antes de atacar Jericó, eles oraram, eles clamaram. Um anjo veio e falou com Josué, deu a estratégia. Mas para a tomada de Ai, eles pensaram: é muito fácil, não precisa nem de Deus, vamos sozinho. E nessa empreitada, sem consultar a Deus, a derrota foi companheira. Quantas vezes nós tomamos decisões sem consultar a Deus? Ah, mas isso é tão fácil, isso é tão simples, é bobagem, não precisa, nem vou perguntar para Deus. É aí que nós quebramos a cara. É aí que acontece isso que eu estou pregando. Tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Por quê? Porque eu não consultei a Deus, porque eu achei que eu poderia fazer sozinho. Então não houve uma consulta e eu fiz aquilo que era para fazer e deu errado. Desobediência, falta de consulta para Deus, são coisas que fazem o que era para dar certo, dar errado.
decisões precipitadas. Você toma uma decisão precipitada, não pensa, não ora, não pede para Deus uma direção. Você toma aquela decisão precipitada e isso gera problemas. Quantas vezes nós ouvimos, pastor, mas tinha tudo para dar certo. Era algo assim que, olha, não tinha como dar errado, mas você não consultou a Deus, você não buscou a direção de Deus, você foi na tua vontade e acabou dando errado. Hoje muitos sofrem por causa disso. Desobediência gera consequência. Isso é realidade, isso é verdade bíblica. Toda desobediência gera consequência. E a consequência nunca é agradável. O próprio Samuel diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Hoje muitos estão sacrificando, mas não estão obedecendo. Eu vou me sacrificar, está frio, mas eu vou me sacrificar, eu vou na igreja. Está chovendo, não, mas eu vou sacrificar, eu vou na igreja. Mas não adianta você sacrificar se não obedecer. Aí a desobediência gera consequência, a desobediência afasta a unção de Deus. Aí aquilo que era para dar certo dá errado. Aquilo que era para ser sucesso acaba em fracasso. Geazi tinha tudo para dar certo, ele foi lá, colocou o bordão, tinha que ressuscitar, mas por que não ressuscitou? Por que a criança continuou morta? Porque a unção de Deus não estava em Geazi, a unção de Deus estava sobre Eliseu e não sobre Geazi. Por isso que ele colocou o bordão, ele obedeceu, ele colocou o bordão, mas não aconteceu nada. Por quê? Porque a unção de Deus não estava sobre ele. A unção estava sobre o seu senhor, Eliseu. Tanto é que depois que Geazi fala com Eliseu que não deu certo, Eliseu vai lá e Eliseu deita sobre a criança e a criança ressuscita. A diferença da unção de Deus. Se eu fosse perguntar para você hoje, você tem a unção de Deus na tua vida? Porque a unção de Deus faz toda a diferença. Eu quero mostrar para você agora a unção de Deus, o que ela faz na vida do homem, o que a unção de Deus faz na vida do ser humano. Aí ao contrário, as pessoas dizem assim: não vai dar certo, mas acaba dando certo. Por quê? Por causa da unção de Deus. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Por quê? Porque a unção de Deus estava no negócio. Vamos ver? Você conhece a história de Abraão e Sara? Abraão velhinho, Sara estéril. Uma promessa de que ele seria pai de multidões. Agora Abraão com 100 anos, velhinho, Sara também estéril. Um anjo chega para ele e diz: olha, daqui 1 ano ela vai engravidar. Abraão ri com ele mesmo, dizendo: olha, é possível, não tem como, eu já sou velho. Sara, atrás da tenda, escutando a conversa, ela começa a rir também, dizendo: eu sou estéril, como eu vou ter filho? Olha aqui a situação, Abraão e Sara dizendo assim: não tem como dar certo esse negócio, não tem como funcionar essa palavra. Meu marido já é velhinho, não dá mais. Eu sou estéril, sou velha, já passei da idade de ter filhos. Como isso vai acontecer? É impossível. Mas nós conhecemos a história. E nós sabemos que aquilo que era para acabar errado, acabou dando certo. Por quê? Porque a unção de Deus estava ali. Olha como é que funciona. Felipe e André estavam com Jesus numa pregação, num culto ao ar livre, uma multidão de pessoas. E Jesus diz assim: vamos alimentar essa gente?
Um olha para o outro e diz: Senhor, mas nem que se nós tivéssemos aqui dinheiro, não daria para comprar pão para todo mundo. Aí Jesus diz: vão lá e ver o que tem no meio do povo aí. Aí Filipe e André vêm com pãezinhos e peixinhos, e dizem assim: Senhor, isso aqui é impossível alimentar a multidão. É muito pouco, não tem como dar certo isso. Você conhece a história? Comeu todo mundo e sobrou 12 cestos. Por que deu certo? Por causa da unção de Deus. Tinha tudo para dar errado, mas acabou dando certo. Marta e Maria, seu irmão ainda doente, e eles pensavam: se Jesus vier, vai dar tempo, vai dar para curar o guri. Mas ele morre, 4 dias morto. Marta e Maria olharam uma para a outra e disseram: não tem mais jeito, não tem mais solução, morreu já faz 4 dias. Jesus chega e ela diz: olha, Jesus, é impossível, já está até cheirando mal. Quem disse? Aonde há unção de Deus, o impossível torna-se possível. A unção de Deus, querido, faz a diferença. Tudo tinha para dar errado, mas acabou dando certo. Lázaro sai vivo para fora. Olha o milagre de Deus. A palavra fala de um pai que trouxe o seu filho. O filho que era endemoniado, tinha uma legião na vida desse guri. E o próprio pai relata para Jesus: olha, quando esse espírito pega o meu filho, lança ele no fogo, lança ele na água, quer matar o meu filho. E aquele homem leva esse filho para os seus apóstolos. E eles tentam, e o espírito não sai. O pai agora começa a pensar: é impossível a cura do meu filho. É impossível que o meu filho seja restaurado, que o meu sonho que se realize na vida do meu filho. Porque já tentaram e não deu certo. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus chegou no lugar, Jesus nem falou. Só Jesus chegando, o demônio que estava na vida da criança já começou a se sacudir. Por quê? Por causa da unção de Deus. Só a presença de Jesus já começou a sacudir os demônios. Jesus só repreendeu e mandou que saísse. E aquilo que tinha tudo para dar errado, deu certo. Por causa do quê? Da unção de Deus. Então nós vamos entender aqui, querido, por que muitas vezes as coisas têm tudo para dar errado e dar certo. Por causa da unção. Aonde há unção, há milagre. Aonde há unção, há resposta. Aonde há presença de Deus, ali há maravilhas. Se preocupe em andar junto com a presença do Senhor. Não deixa nada atrapalhar a tua comunhão com Deus. Não deixa o pecado, não deixa as fraquezas, não deixa o desejo da carne, não deixa esse mundo fazer com que Jesus se afaste da tua vida. Vale muito mais a pena uma vida de obediência do que uma vida desregrada, uma vida vivida de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai ter coisas que você quer que dê certo na tua vida, e a diferença de dar certo ou dar errada está na presença de Jesus ou não. Se Jesus estiver contigo, a unção de Deus estiver contigo, vai, porque dá certo. Agora, se você não tiver a unção de Deus, querido, pode até ter tudo para dar certo, mas dá errado. Pode ser o maior momento da tua vida, se você não tiver a unção de Deus, vai dar tudo errado. Eu lembro quando a minha mãe dizia, ainda diz: não entendo.
Eu não entendo o teu irmão, né, o meu irmão mais velho. Ele é um guri bom, ele é um guri estudioso, é honesto, é trabalhador, é um amor de gente. Eu não entendo porque nada dá certo na vida dele. Olha a pergunta da minha mãe. Só faltou dizer, e tu que é um tranqueira, tu que não é nada, dá tudo certo. Só faltou dizer isso, ela não falou. Mas ela elogiou meu irmão e disse, dá tudo errado. Eu falei, mãe, dá errado porque ele não tem Jesus na vida dele. A mãe não acreditou. Mas eu digo direto, né? Eu falei esses dias, até é bom falar de novo para você lembrar, né? Minha vida era uma tranqueira, querido. Meu pai era maçônico. Ele entregou eu e meu filho, eu e meu irmão como sacrifício. Filhos mais velhos, filho homem. Minha vida foi sempre uma tranqueira. Eu sempre dependia da mãe para tudo. E o meu irmão não, meu irmão ainda até conseguia ainda se virar. Mas havia uma maldição sobre mim. E eu não tinha Jesus na minha vida, e essa maldição crescia cada dia mais. Essa maldição, ela invadia a minha vida e destruía, colocava vergonha na minha vida. Imagina um homem casado, já com um filho, tendo que depender da mãe para fazer compra para o mês para casa. Tem que ir lá pedir, se humilhar, mãe, me ajuda, mãe. Era uma vergonha. Tinha tudo para dar certo e não dava. Mas um dia eu conheci a Jesus, pedi perdão dos meus pecados, a unção de Deus veio sobre mim, a maldição foi quebrada na minha vida e eu comecei a mudar. Agora, a maldição que estava sobre mim pulou para a vida do meu irmão. E ele tinha um apartamento que ele estava pagando, ele tinha um casamento abençoado, ele tinha tudo, um emprego bom, ganhava bem. Quando eu me converti, querido, passou para ele, sabe o que aconteceu? Primeiro, perdeu o emprego. Segundo, se endividou. Teve que dar o apartamento que ele estava pagando. Terceiro, perdeu a mulher, acabou o casamento dele. E até hoje vive de favor com a minha mãe. Já tem 50 e poucos anos. E eu vou lá e eu digo, Eduardo, sabe o que é isso? É a falta de Deus na tua vida. A maldição está sobre ti. Quer mudar a tua história? Vamos para a igreja, vamos aceitar Jesus. Sabe o que eles dizem? Não acredito nessas coisas. Aí continua, tem tudo para dar certo e dá errado. Aí a gente conhece pessoas que têm tudo para dar errado, mas está com Deus, dá tudo certo. Por quê? Porque a unção de Deus faz diferença na vida da pessoa. Por isso que a maior importância nossa que nós devemos ter é essa: onde está a unção de Deus na minha vida? Se não está, querido, comece a buscar a unção. Comece a buscar a presença de Deus, do Espírito Santo na tua vida, porque é ela que garante vitória. É a unção de Deus que abre as portas. É a unção de Deus que faz o impossível tornar-se possível. Tudo é a unção de Deus. Busque ela, lute por ela, e você vai começar a mudar a tua história. Você vai começar a ver as coisas caminhando na tua vida. Você vai começar a olhar para trás e dizer assim: olha, realmente, antes tinha tudo para dar certo e dava errado. Agora, mesmo que o diabo queira impedir, dá certo para a glória do Senhor. Sabe o que acontece aqui com Abraão e Sara? Por que deu certo? Por que deu certo com Filipe e André? Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Sabe por quê? Primeiro, porque havia unção de Deus. Segundo, porque estava no propósito de Deus. A unção e no propósito. Qual era o propósito de Deus para Abraão? Abraão, eu vou te abençoar, porque da tua descendência nascerá o Messias. Propósito, visão de Deus. Muitas vezes nós até temos a unção, mas se nós não estivermos no propósito de Deus, também não adianta.
Lembra quando a Bíblia diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Você tem a unção de Deus, amém? Agora você tem que aprender a pedir para Deus. Você tem que pedir coisas que estejam no propósito de Deus. Quando você pedir coisas que estão no propósito de Deus, mesmo que seja impossível, Deus faz acontecer. Vou dar um exemplo. Você quer comprar um carro, cansou de andar a pé, mas você quer carro para quê? Para passear? Para visitar? Ou você quer um carro para colocar na obra de Deus? Para vir para a igreja, para trazer irmãos para a igreja, para evangelizar? Coloca no propósito, tem unção, coloca no propósito e Deus vai operar. Abraão disse: Senhor, então tá bom, eu creio, estou no propósito. Nasceu Isaac, né? Ismael foi bobeira dele, mas nasceu Isaac, que era a promessa. Estava no propósito. Isaac foi gerando, até chegar Jesus. O velhinho conseguiu fazer o filho, e Sara deu à luz, a esterilidade foi embora. Por quê? Porque estava no propósito. Quer vitória, querido? Coloca a tua vida no propósito de Deus. Você tem vivido os propósitos de Deus? Ou você é meio egoísta? Você só quer os teus propósitos? Não, eu quero é para mim, eu quero para mim. Lembra aquele jovem que disse: Senhor, dai-me, quero para mim, dai-me, né? O filho pródigo. Ele disse para o pai: pai, dai-me. O pai deu, jogou tudo fora, acabou comendo comida de porco. E assim somos nós. Quando temos a unção, mas só queremos viver o nosso propósito, não dá certo. Temos a unção, e se nós queremos viver o propósito de Deus, querido, ninguém te segura. Deus vai abrindo, Deus vai quebrando porta de ferro, ferrolho, Deus vai rompendo na tua vida. Por quê? Porque você quer viver os propósitos de Deus. Pastor, como é que eu vou saber qual é o propósito de Deus? É só um. O propósito de Deus é almas, é vidas, é salvação de alma. Viva esse propósito. Quem não tem casa própria? Levanta a mão. Quem não tem casa própria? Quer uma casa própria? Coloca essa casa no propósito de Deus. Senhor, se o Senhor me der a casa, Senhor, as portas da minha casa estarão abertas. Célula, grupo familiar, visita. A minha casa, Senhor, será teu propósito. Querido, Deus vai começar a romper. Deus vai começar a mover céu e terra. Por quê? Porque primeiro Ele está na unção, né? Você está na unção. Segundo, está no propósito. E Deus vai fazer a obra acontecer. Aí você vai realizar o teu sonho e vai realizar o sonho de Deus. Viva no propósito de Deus, que é só um: é fazer a obra, é ganhar alma, é colocar à disposição do reino. Não estou dizendo aqui que você tem que pegar a chave, vou dar para a igreja. Não faz isso. Usa a tua casa em favor do reino. Usa o teu carro em favor do reino. Você está doente, peça cura, mas usa a tua saúde em favor do reino. Senhor, me cura, Senhor, desse câncer. Para quê? Porque eu quero ficar o dia e noite evangelizando com saúde. Eu quero correr os 4 cantos da cidade falando do teu amor. Aí Jesus te cura, porque você quer viver o propósito de Deus. Agora tem gente que chega aqui com cirrose, Deus cura e volta para beber. Aí o que acontece? O diabo vem e mata de vez. Quer vitória, querido? Viva os propósitos de Deus. Abraão, Sara, Felipe e André viveram o propósito de Deus.
Qual era o propósito de Filipe e André na multiplicação? Alimentar o povo. Hoje o propósito de Deus é o mesmo, alimentar o povo. Pensa num povo faminto. Sabe onde é que está esse povo? Daquela porta para fora. Pensa num povo faminto. Multidões. E o propósito de Deus ainda é o mesmo. Vão e alimentem. Você tem vivido esse propósito? Ou você se contenta só em vir aqui, alimentar, comer o teu feijãozinho com arroz e voltar para casa, depois volta de novo e... Cadê o propósito de Deus? Você tem que pegar essa palavra de hoje e falar lá para o teu vizinho, falar lá no teu trabalho. Olha, o pastor pregou lá, como é que está a tua vida? Eu fiz isso, não deu certo. O pastor pregou, falta unção, falta poder de Deus. Vamos para a igreja, vamos lá, Deus vai te alimentar, vai dar. Começa a fazer isso, começa a alimentar esse povo. Peça saúde, peça sabedoria, para quê? Para ganhar dinheiro? Não, para ganhar vida aí fora. Porque o dinheiro, ele vai vir automaticamente. Não é isso que diz lá em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, dinheiro, bem material, essas demais coisinhas aí, Deus acrescenta. Agora você tem que viver primeiro o propósito de Deus. Maria e Marta, e aquele menino endemoniado que foram curados, eles foram curados primeiro, porque havia unção de Deus. Segundo, foram curados, houve um milagre, por quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Quer viver milagres? Glorifique o nome do Senhor. Querido, a falta de testemunho é sinal de ingratidão. Quantos aqui já receberam algo do Senhor? Quantos de vocês já vieram dar um testemunho? Alguns. Por que todo mundo não veio? Glorificar o nome do Senhor. Você contou lá nos teus familiares que você recebeu uma bênção de Deus? Ou você ficou com vergonha? Não, o que eles vão falar? Você tem testemunhado lá na escola, no serviço? Não, olha, Deus me abençoou. Ou você tem ficado quieto? Lázaro, olha só, Lázaro, ele estava morto, era impossível, mas deu certo, ele foi ressuscitado. Sabe o que aconteceu depois? Na próxima vez que Jesus visita a casa de Lázaro, havia uma multidão esperando Jesus. Sabe aquele demônio, aquele demoniado Gerazeno? É aquele mesmo lá. E na hora a gente perde a... Mas aquele endemoniado, ele foi curado. Havia um propósito de Deus. Havia a glória de Deus ali. O nome do Senhor foi glorificado. Sabe por quê? Porque da outra vez que Jesus chegou ali naquela região, uma multidão esperava Jesus. Pastor, de onde é que veio essa multidão? Lá na casa do Lázaro, lá na casa do Gerazeno, lá de onde é que veio essa multidão? Porque deu programa de rádio FM, lá deu noticiário. Jesus curou, carro de som, cavalo de som passava lá na rua anunciando que Jesus curou. O noticiário da época falou: não, querido, aquele homem começou a glorificar o Senhor, dando testemunho. Eu era assim, Jesus me curou. Ele começou a ganhar almas com testemunho. E quando Jesus volta, uma multidão esperava por ele. Você sabia que através do teu milagre você pode ganhar também uma multidão? Basta você abrir a boca. Basta você começar a dar glórias a Deus. Basta você começar a testemunhar. As pessoas vão começar a vir por curiosidade. Quem é esse Deus aí que ela serve? Chegando aqui, o Espírito Santo pega ela e ela se converte, a vida dela é transformada. E você começa a usufruir dos teus milagres, das tuas bênçãos. Por quê? Porque você tem a unção de Deus e você fez o nome do Senhor ser glorificado.
Quer vitória, querido? É tão fácil. Eu digo assim, ó, a vida com Deus, uma vida de vitória, é tão fácil de viver. É fácil. O problema é que nós complicamos. Nós que começamos a colocar impedimento, barreira e dificuldades, nós colocamos, mas viver uma vida abençoada é fácil demais. É só eu ter consciência, é só eu buscar a presença de Deus, é só eu ser obediente, é só eu começar a viver uma vida de santidade. Irmão, a minha vida começa a passar por um processo de transformação e eu começo a viver o melhor de Deus na face da terra. Mas o problema é que nós colocamos muitas dificuldades. A gente coloca impedimento para tudo quanto é coisa, irmãos, e a gente acaba sofrendo. A gente acaba deixando de viver o sobrenatural. Tem coisas que era para dar certo, tinha tudo para dar certo e dar errado. Aí a gente fica zangado, irado. E mal sabe nós que o erro está em nós. Que é tão fácil viver as bênçãos de Deus. Deus nunca complicou, Jesus nunca complicou. Jesus só dizia: vinde, arrependei-vos, carrega a tua cruz e siga-me. São coisas que, se nós fizermos, a nossa vida é transformada. Mesmo que possa dar tudo errado, dá certo, porque eu estou vivendo debaixo da bênção. Você quer mudança de vida? Começa a viver debaixo da bênção. Começa a ser obediente. Larga esse pecado. Larga isso que não agrada a Deus. A gente não entende que as pessoas sofrem, mas não são capazes de dar um passo para Deus. É tão simples, vai lá, larga aquela coisa, larga aquele pecado, deixa de lado, viva com Deus, e a tua vida vai ser transformada. Mas as pessoas ficam ali, e coloca dificuldade: eu não posso, eu não consigo, não dá, não vou, e a vida vai passando, os anos vão passando, e vai passando a vida da pessoa, e nunca muda, nada acontece, a vida continua sempre ruim, dando tudo errado. Era para dar certo, mas dá errado, falta só um passo para dar para Jesus. Essas pessoas viveram um sobrenatural, amém? A última coisa que eu quero falar para nós orarmos, que pensaram que não ia dar certo, mas deu. Essa eu quero que você pegue a palavra de Deus. Está no Evangelho conforme escreveu Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 26 e 27. Marcos 10, 26 e 27. Pensaram que não ia dar, mas deu. Amém? E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Os discípulos olham para Jesus e um olha para o outro e diz: não vai dar certo esse negócio. Quem vai poder se salvar? Ninguém pode se salvar. Não tem como um homem conseguir salvação. Jesus olha e diz assim: é verdade. Tem tudo para dar errado. Vocês vão tudo para o inferno. Mas eu digo uma coisa: em mim vocês conseguem. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível, até a salvação. Lá em Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, ou seja, para vocês é impossível, é presente de Deus. Não vem de obra, para que ninguém se glorie.
Diga assim: a salvação tinha tudo para dar errado, se dependesse do homem. Mas por causa da unção de Deus, da graça de Deus, tem tudo para dar certo. Amém? Salvação é o último. Tinha tudo para dar errado. O homem nunca conseguiria se salvar. Pecou e vinha pecando. Deus diz assim: não aguento mais esse pecado, destrói o homem tudo, só deixa uma família. Começou de novo, o homem começou de novo, pecando. Aí Deus manda a lei para ver se eles obedecem. Aí botaram a lei, não adiantou, continuou pecando. Aí Deus disse: acaba com essa lei, manda Jesus agora. Jesus veio, o homem pecando. Aí Jesus disse: não, agora em mim eu pago esse preço. Jesus pagou o preço. O homem conheceu Jesus, entregou a vida para Jesus, o homem se torna salvo. Então tinha tudo para dar errado, mas em Jesus dá certo. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Tudo isso que eu falei, querido, é o que nós vivemos. Coisas que tinham tudo para dar certo e dão errado. Eu quero até me arriscar a dizer que você está na igreja hoje porque deu errado na tua vida. Você achou que ia dar certo, deu errado e você veio parar aqui. Tenho certeza disso. A minha vida pelo menos foi assim. Tinha tudo para dar errado. Aliás, tinha tudo para dar certo. Deu errado, eu vim parar aqui na presença do Senhor. Aí tudo que tinha para dar errado começou a dar certo. E eu nunca mais larguei o Senhor. Como é que está a tua vida? Tem dado errado? Por isso você está aqui hoje? Casamento tinha tudo para ser feliz, mas parece uma guerra dentro da tua casa. Teus filhos tinham tudo para ser abençoados e hoje são motivos de tristeza para você. Você tem tudo para crescer, você tinha tudo para ser abençoado, próspero, mas você vive uma vida de aperto, de dificuldade. Por isso você está aqui. Você tinha tudo para ser saudável, mas você foi no médico, o médico disse que tem uma coisa ali que está te incomodando. Eu quero mudar essa história. Eu não, Jesus, né? Eu não mudo nada. Só quero mostrar para você que há uma solução. Você pode sair daqui hoje, né? Você pode ter entrado aqui como tudo podia dar certo e deu errado. Mas você pode sair daqui hoje como dizer assim: ó, tudo tinha para dar errado, mas deu certo. Jesus é a solução. Eu quero que você feche os teus olhos e eu quero orar. Enquanto eu estiver orando, se você quer mudar a história, se você quer ser abençoado, se você quer que realmente que tudo venha acontecer na tua história, na tua casa, na tua família, no teu casamento, nos teus filhos, na tua vida particular, financeira, enfim, todas as áreas, a solução é só uma: é você estar perto de Jesus. É você entregar a tua vida para Jesus. É você dizer: Jesus, a partir de hoje eu não saio daqui sem a tua unção. É você começar a colocar no teu coração: eu vou viver os propósitos de Deus na minha vida. Eu quero viver para glorificar o nome do Senhor. Coisas simples, básicas, mas que vão mudar a tua história. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra ela foi ministrada nessa noite. E nós queremos, ó Deus, que a partir de agora, o teu Espírito Santo, porque é Ele quem convence o homem, é o Espírito Santo que entra agora lá no profundo de cada um e consegue fazer a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas. A tua palavra, Senhor, tem poder, porque o Senhor mesmo disse: conhecereis a verdade, a palavra, e ela vos libertará.
O salmista ainda disse que a palavra é lâmpada. Por isso, Senhor, agora fala com essa pessoa. A palavra foi ministrada e ela tinha um alvo. E o alvo era você. Era você que está aqui nessa noite. O Senhor quer abençoar a tua vida. O Senhor quer mudar a história da tua vida. E para isso, querido, Ele faz um convite nessa noite. Veja bem, não sou eu que estou convidando, é o Senhor que te convida. Porque foi Ele que te trouxe aqui. Foi Ele que preparou o dia para que você estivesse aqui agora. É Ele que convida você a dar um passo de fé em direção a Ele. Saia daqui hoje não como tu entraste, mas saia daqui hoje com a certeza de que tua vida nunca mais será a mesma. Então eu convido você que estava desviado a se reconciliar com Cristo. Você que nunca teve um relacionamento com Cristo, nunca entregou a tua vida para Ele, eu te convido nessa noite, venha aqui à frente agora, entregue a tua vida para Cristo, deixa Ele mudar a tua história, deixa Ele trabalhar na tua vida. O maior interessado em ver você abençoado é Jesus Cristo. Por isso Ele morreu na cruz do Calvário, para te dar uma vida nova, para te dar uma vida abençoada, para garantir a tua salvação. O que é impossível para o homem é possível em Jesus Cristo. Por isso nessa noite, toma uma decisão, dê um passo de fé para Jesus, venha aqui à frente que nós vamos orar por você, nós vamos interceder pela tua vida e Deus vai abençoar você. Pai, em nome de Jesus, a palavra foi ministrada, o que o homem poderia fazer foi feito, que é ministrar a palavra. Agora, Senhor, entra a operação do Espírito Santo. Começa, Senhor, a falar com esta pessoa. Espírito Santo, vai quebrando agora todos os grilhões, correntes, algemas que seguram essa pessoa na treva, que segura essa pessoa no vício, no problema, na fraqueza. Pai, em nome de Jesus, vai libertando essa pessoa agora, para que ela possa ter uma oportunidade de escolha, de vir aqui à frente, mudar a sua história, mudar a sua vida, abençoar a sua vida, em nome de Jesus, Pai. Amados, se tem alguém nessa noite, vem aqui à frente agora. Não precisa ter vergonha, não é hora de você olhar para o lado, é hora de você olhar para o teu coração, é hora de você olhar para a tua vida. Não adianta, querido, diz a palavra, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta você lutar e ainda por fim perder a salvação. Não adianta nadar e morrer na beira da praia. Jesus está aqui para abençoar você. Jesus está aqui para mudar a tua história, para abençoar a tua vida. Se tem alguém nessa noite, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Você que está aí, vem agora, não deixa para amanhã, não fica pensando, não deixa o diabo falar na tua mente, dá um pulo agora, vem aqui para frente e diga: eu quero uma mudança, eu quero uma vida abençoada, eu quero transformação na minha casa, no meu casamento, eu quero uma vida transformada pela presença de Deus, pela unção de Deus na minha vida. Vem agora, não fique procrastinando, não fique adiando, o momento é hoje. O dia da tua vitória o Senhor preparou hoje. Ele te trouxe aqui nessa noite para isso, para que houvesse uma mudança na tua vida, para te dar uma oportunidade de vitória. Oh, maravilha, Jesus, né? Temos uma irmã aqui à frente, mas o Senhor está dizendo que tem mais, querido. Eu não vou ficar aqui insistindo, porque é você que decide, é você que sabe da tua vida, é você que sabe aonde está apertando o teu sapato. Mas uma coisa eu te garanto, que se você der um braço, se você der um passo para Jesus, a tua vida nunca mais será a mesma. Você vai sair daqui hoje abençoado, renovado, transformado pela glória do Pai. Amém? A igreja pode se assentar. Se tiver alguém ainda, pode vir aqui à frente. Enquanto eu vou estar orando aqui, você pode estar aqui na frente em nome de Jesus. Amados, vamos colocar de pé só um minutinho para nós orarmos aqui. Hoje é o último dia que nós vamos orar pelo trigo, né, e pela água. Oramos, foi no domingo? Domingo. Nós vamos orar hoje. Amanhã estarei levando já para a igreja sede, onde vão ser confeccionado o pão que será entregue dia 17 de junho,
no Labaredas de Fogo, né? Então lá vai ser muito forte, eu vou já falar sobre isso. Vamos colocar de pé? Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, Senhor, pelo trigo que será usado na confecção dos pães, que será entregue, Senhor, no seminário Labaredas de Fogo. Pai, aonde este pão chegar, na casa das pessoas, que haja milagres, que haja restauração, que haja cura, maravilhas, sinais. Meu Deus, que o nome do Senhor venha a ser glorificado na vida de cada um, Senhor. Abençoa também esta água que será usada para a confecção do pão. Pai, que o Senhor possa abençoar também, em nome de Jesus. Nós, como igreja do Senhor, nós declaramos a bênção do Senhor sobre esses elementos, em nome de Jesus.